Galerinha, que o ano do Fortaleza foi terrível. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Fomos mal em todos os campeonatos que disputamos, fomos mal. Talvez a Libertadores foi onde a gente chegou mais perto do nosso objetivo, né? Que eu acho que eram as quartas de final, um sonho ali. A gente chegou já duas vezes nas oitavas e não conseguiu chegar às quartas. Mas, gente, para vocês, com toda a sinceridade do mundo, quem foi o maior culpado? Tá? O que aconteceu? O que tanto de errado aconteceu no Fortaleza para que a gente tivesse um ano tão ruim, tá? Eu tenho minha opinião, tá? Eu tenho muita coisa que eu queria falar, explanar aqui para vocês. Eu tava até segurando esse vídeo um pouco, mas acho que tá na hora. Esse vídeo aqui não é caça às bruxas, é mais um modo de você ver o que errou para não acontecer de novo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui no Globo Esporte fala cinco motivos, tá? Eles trazem 5 motivos que fizeram com que o Fortaleza fosse rebaixado. Eles começam, gente, no Globo Esporte falando do início ruim. O início do Fortaleza no Brasileirão foi preocupante. Nos primeiros 10 jogos, apenas 2 vitórias. Nos primeiros 19, os 2 únicos triunfos se mantiveram. O time entrou na zona de rebaixamento na rodada 11 e só veio sair na penúltima. O Globo Esporte, ele foca pura e simplesmente na Série A, que foi onde foi a derrocada final, né? Eles falam aqui de jogos em casa, que a gente foi muito bem em 24, terminamos o ano sem perder um único jogo sequer no Brasileiro em casa, tá? Em 2025 a gente foi péssimo, tá? Foi péssimo. Também fala sobre Renato Paiva, a passagem de Renato Paiva foi triste. Fala sobre os medalhões que não renderam, aqui na foto claramente Davi Luiz e Paul Fernandes, que eram as 2 maiores esperanças do Fortaleza, e também fala da reação tardia do Fortaleza no campeonato. Mas o Globo Esporte, ele foca só no brasileiro, mas não foi só no brasileiro que a gente foi mal. A gente foi muito mal em todas as competições. E tá aqui a thumb do nosso vídeo, né, gente, pra gente fazer uma reflexão. Essa thumb do vídeo aqui serve para a gente entender o tanto de mudanças, o tanto de erros, tudo que aconteceu esse ano. É lógico que o cara que está no centro, o Marcelo Paes, ele sempre vai ser visto como o principal culpado, até porque ele era o cabeça da parada. Ele era o cabeça. Mas tem algumas coisas, gente, que a gente tem que pontuar para que não aconteça. Primeiro, brigas internas. Fazia muitos anos que o Fortaleza era unido, não tinha probleminhas aqui e ali, mas eram coisas besteiras do dia a dia, coisas que aconteciam. E o Fortaleza teve uma briga interna absurda, tá? Quem participavam das contratações? Marcelo Paes, Alex Santiago, Bruno Costa, que Alex tinha jogadores ligados a ele, como foi o Paul, como era o próprio Vojvoda. O Bruno Costa tinha jogadores ligados a ele. O Marcelo Paes tinha jogadores ligados a ele. Quando isso se quebra, gente, um escudo que tem sobre o elenco, ele se quebra também. Então os jogadores ficam, meu irmão, o que está acontecendo com esses caras? Eu vim para um time que era unido, eu vim para um time que era exemplo, eu vim para um time em que todo mundo falava bem. E agora tá todo mundo brigando entre si. Então essa briga que ocorreu, a saída de Alex, saída de Bruno, e logo depois Marcelo Paes fica só, vai buscar papelinho, mas também custa buscar papelinho. Isso tirou a paz do elenco, isso afetou o elenco. Primeira lição aqui do Léo Girão para esse ano de 2026. Cara, vocês têm que estar unidos, Marcelo. Vocês têm que estar unidos, vocês têm que blindar. Vocês têm que blindar o elenco para que o Carpini não passe coisas que Vojvoda, Paiva, Palermo um pouco menos, passaram, tá? Em segurança. Os jogadores, eles têm que estar identificados com o Fortaleza e não com nomes. Quem me contratou foi Alex, quem me contratou foi o Paes. Não importa, você foi contratado para jogar no Fortaleza, então tem que organizar isso. Tá? Tem que organizar isso. Então, mesmo depois que saiu Bruno e Alex, Paes custou muito e ficou muito só ele levando. Então, isso passa também para o conselho da SAF, isso passa também para outros diretores, também dar a cara a tapa, também aparecer, para que não seja o foguete todo em cima de Marcelo Paes. Segundo,
Esse pra mim foi o principal, tá? Essa briga interna pra mim foi o principal, porque isso é histórico. Quando acontece isso no Fortaleza, Fortaleza despenca. Despenca em tudo. E nesse caso despencou pra Série B. Segundo erro pra mim, montagem de elenco, perfil de jogadores. Tá? No começo do ano, devido a gente ter passado por aquele quase título na Sul-Americana, Alex Santiago, que sempre foi um cara que era bom nisso, contratar, falou que tínhamos que mudar o perfil. Vamos trazer jogadores mais estrelados, jogadores mais campeões, para que traga experiência e o Fortaleza, quem sabe, consiga esse grande título. E essa ideia partiu de Alex, mas foi absorvida por Paes e Bruno. Né? E eles mudaram realmente o perfil, trouxeram jogadores em fim de carreira, trouxeram jogadores em último contrato e simplesmente acabou. O time que foi quarto lugar no Brasileirão foi rebaixado. O time que foi quarto lugar no Brasileirão, que só perdeu o Hércules, contratou jogadores que muita gente gostou, no caso de Pô e Davi Luiz, e o time se acabou. Por que que o time se acabou, torcedor? Me diga aí a sua opinião. Por que que o time se acabou? Por que que esse time foi capaz de perder para Souza, para Altos? Esse time foi eliminado por Retrô? Por quê? Picuinha dentro do elenco, desunião, não tem outra justificativa. Esses caras não desaprenderam a jogar. Por que que o time na mão do Vojvoda parou de render? Panelinha. Pra mim, jogadores que ganham mais, correndo menos, os outros ficam putos. Isso acontece em qualquer empresa. Tem que ter equilíbrio nisso aí, tem que ter cuidado. Tá aí o perfil dos jogadores. Olha qual foi o jogador, os dois jogadores que mais chamou a atenção aí, depois de todos os erros. Matheus Pereira, que veio da Série B da Espanha, que ninguém criou tanta expectativa, porque era da Série B, ajudou demais. E Pierre, que veio da Série B, que foi o cara em que nos deu esperança aí no fim, porque quando ele estava em campo o time rendia. E lógico, no final do ano, muitos jogadores voltaram a render, correr e voltaram a se unir. O que mostra que tinha desunião dentro do elenco. Não sabemos por quê. Se por pretensões, se por dinheiro, se por... Eu sei que teve muita coisa errada. Se a gente for lembrar da época do Vojvoda, Vojvoda tinha os seus jogadores preferidos. Isso pro elenco é muito ruim. Muito ruim. Quem não lembra, Paul Fernandes foi o pior jogador contra o Racing aqui no Castelão. Levamos uma lapada, fomos humilhados. E adivinha quem era titular no outro jogo? O Paul. O Vojvoda tinha suas preferências e tinha jogadores que ele não gostava. E o elenco sente isso. Não pode ter isso dentro do elenco. Você tem que botar para jogar. A gente falou muito isso durante esse ano sobre a hierarquia que tinha dentro do Fortaleza. Esses jogadores é esse patamar, esses é esse. Não existe isso no futebol, gente. Futebol é meritocracia. Joga quem tá merecendo, joga quem tá correndo, joga quem tá rendendo. O Vojvoda tomou péssimas decisões. Que a diretoria do Fortaleza entenda que você pode ter um treinador top, mas não pode dar carta branca total, porque Vojvoda era igual um anjo, um arcanjo que cobria os jogadores. A diretoria não conseguia cobrar, falar nada a ninguém, porque o Vojvoda é os meus filhinhos, os meus bichinhos. É uma coisa que o Vojvoda vai ter que maturar um pouco, saber que tem cara malaca também às vezes, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho maior, geralmente meus vídeos 8, 10 minutos, mas eu vou ter que explicar, né? A demissão de Vojvoda custou, gente. Esse foi um erro crucial também. Vojvoda era para ter sido demitido quando o Fortaleza foi eliminado pelo Retrô. O Retrô, gente, que caiu para Série D, foi rebaixado da Série C. Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil por Retrô. Dentro da sua casa, na Arena Castelão, 2 jogos. Eu saí dali do estádio destruído, cara. O Vojvoda podia ser o Vojvoda, podia ser Ancelotti, Guardiola, Zidane, Alex Ferguson, podia ser o treinador que fosse, tinha que ter sido demitido na mesma noite. Mas o Vojvoda, ninguém vive de passado. Quem vive de passado é museu, é uma coisa até que todo mundo fala. Era para ter sido demitido. Depois teve o erro de não demitir no jogo do Santos, para o novo treinador ter um mês para treinar, sabendo que depois da parada para o Super Mundial ia ter Bahia e Canal e a chance de perder e botar para fora era grande.
Então isso aí foi um dos principais erros do Marcelo Paes, ter segurado o Vojvoda tanto tempo. É claro que o Vojvoda tinha história. Era uma decisão muito difícil para Marcelo Paes, mas errou, tá? Como também errou quando trouxe Paiva. É lógico, ele trouxe um cara de nome, porque o nosso elenco era um elenco de nome, não era mais um elencozinho, mais ou menos não, tinha jogadores de nome, então Marcelo teve medo de trazer um treinador brasileiro, sei lá, um meia-boca acolá, e dar ruim. Ele atirou num cara que, opa, um cara experiente, um cara de nome, que talvez consiga organizar o elenco, os problemas que está tendo aqui. E foi a pior escolha. Paiva chegou com muita coisa complicada, querendo fazer muita coisa complicada, e o time não rendeu. O que aconteceu? Uma vitória em 10 jogos. E o Fortaleza despenca na tabela. Paiva teve contra o Botafogo, aquele jogo em que o Mancha foi expulso, né, que até hoje eu também não admito aquela expulsão. Ali tinha sido a chance do Fortaleza sair da zona. Depois fomos ter com o Palermo lá no fim. E para falar de outras pessoas que estão aí na foto, né? Palermo, lógico, conseguiu trazer sangue, conseguiu trazer alma, o time conseguiu brigar até o fim, mas tinha muitos defeitos também no seu esquema, no seu modo de jogar. Palermo, de muitas vezes medroso, Palermo foi. De muitas vezes medroso. Quem não lembra contra São Paulo e Vasco? Contra o Vasco, a gente com um jogador a mais, ficamos com 3 zagueiros até 25 minutos do segundo tempo, gente. Que é isso, Palermo? Se fosse o Vojvoda, ele tinha ficado com um zagueiro. Se fosse o Rogério Ceni, tinha tirado o zagueiro tudinho para tentar virar aquele jogo. E eu não quero vir aqui fazer críticas ao Palermo, porque para mim Palermo foi um dos menos culpados. Né? Outra pessoa que eu quero fazer uma ressalva muito grande aqui, Papelim. Muita gente foi criticar o Papelim, que não fez um bom trabalho esse ano, mas Papelim trabalhou com as mãos amarradas. Papelim, quando chegou, viu que estava desmantelado, disse que tinha que mudar, disse que que o trabalho do Vojvoda não estava bom, mas aí convenceram, não, o Vojvoda vai ficar. Vamos contratar Papelim pro Vojvoda. Quando o Defé já não é mais pro Vojvoda, já foi demitido. Já é pro Paiva. Quando tá chegando as peças do Paiva, nem chegou direito ainda, o Paiva é demitido. Então, gente, eu sei que muitas pessoas têm crítica ao Papelim, mas Papelim esse ano trabalhou com as mãos amarradas. Tivemos muitos erros, tá? Tivemos muitos erros esse ano. Desunião, briga na diretoria, montagem de elenco mal feita, muito jogador mimado, jogador que se acha maior do que o clube. Não queremos isso, queremos jogadores que queiram vir para o Fortaleza, jogar bola, crescer, ser alguém, ajudar o Fortaleza a crescer também. É isso que a gente quer. Então esse ano, diretoria, já que Paes ficou, já contratou o Carpini, não sei se o resto do futebol vai ficar, diretor de futebol, gerente, não sei se todos vão ficar, ainda não foi falado, mas eu espero que quem fique trabalhe unido, pense no Fortaleza. Eu espero que esse ano, que o Vojvoda nos anos atrás aí, sempre com o negócio de revezar, e a gente toda a vida começar o ano mal, que esse ano que tem menos partidas, vocês levem a sério cada partida. O torcedor do Fortaleza vai fazer questão de vencer cada partida. Pode ser Caucaia, Messejana, Ibicuitinga, pode ser o que for o time. O torcedor do Fortaleza quer vencer, porque esse ano aqui, ó, de 2025, ó, foi só fumo e muita lapiada nas costas. Então que levem a sério cada jogo, cada competição. E o Fortaleza pode até tropeçar no estadual, no Nordestão, na Copa do Brasil, mas o Fortaleza tem que subir esse ano para a Série A. Porque o segundo ano na Série B será triste para as finanças, para a estrutura e principalmente para o torcedor do Fortaleza. Então, olha, diga aí o que você acha, qual foi o principal culpado, o principal motivo de tudo que aconteceu no Fortaleza em 2025, esse ano triste. Mas se Deus quiser, o ano de 2026 vai ser bem melhor, se Deus quiser. Valeu, gente. Deixe seu like, seu comentário aí e se inscreva no canal. Fala, galerinha, passando aqui para falar para vocês, ó, da Leão1918.com.br. É o melhor lugar para você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá, galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão a ser grande.
ajude comprando na Leão 1918. Valeu!